Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Diário do TST, canal que eu desenvolvo para ajudar vocês, profissionais da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, a aplicarem de maneira simples e fácil normas, procedimentos, instruções, requisitos legais no ambiente onde atuam. Meu nome é Gustavo Vanck, sou técnico em segurança do trabalho, auditor interno e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre PGR. Vamos relembrar o PGR e trazer um complemento disso. Então, fica no vídeo, aproveita o conteúdo, aplica no seu dia a dia, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Vamos recapitular o nosso PGR. PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. E aqui eu faço uma pergunta. Quais são os riscos que nós devemos colocar dentro do PGR? Você já parou para pensar? Se você olhar lá na NR1, você vai ver que tem o gerenciamento de risco ocupacional, que é composto pelo PGR, o inventário de risco e mais o plano de ação. E dentro do inventário de risco nós estamos focando nos riscos ambientais, químicos, físicos e biológicos. E depois ainda foi agregado a parte de acidente ergonômico. Isso aí completa o meu PGR? De certa forma, sim. Mas eu quero trazer algo mais para vocês hoje. Eu quero fazer com que o seu PGR, ou pelo menos mostrar para você que o seu PGR pode ser muito mais completo. Inclusive, trazer a parte de gerenciamento de risco de incêndio. Gustavo, o que isso tem a ver com o programa de gerenciamento de risco? Tudo a ver. Por quê? O gerenciamento de riscos da parte de incêndio, ele também vai analisar os riscos contidos dentro da organização. Ele vai necessitar de ações, de medidas de controle. Ele vai precisar de programas, ele vai precisar de planos. Inclusive, nos documentos que a gente utiliza na parte de gerenciamento de risco de incêndio, ele fala de um plano de atendimento à emergência, que toda empresa deve adotar. Qual é o embasamento legal para tudo isso? Primeiro, como todo mundo sabe, recapitular, nós temos um decreto, e aqui falando do estado de São Paulo, nós temos um decreto que faz toda a regulamentação, que é o decreto 63.911, 63911, datado de 10 de dezembro de 2018. Então esse decreto ele vai trazer toda a parte de disposição geral, quais são os grupos, quais são os riscos que nós temos com relação à parte de incêndios dentro das organizações, e inclusive quais são os equipamentos, as saídas de emergência e o gerenciamento de risco baseado no segmento de mercado. Então, se você olhar lá no decreto 63.911, você vai ver que tem uma lista lá de edificações. Então, o decreto trata de edificações, uma vez que nós estamos falando de prevenção ao incêndio, então ele trata de edificações. E lá você vai ter todas as edificações que existem dentro do estado de São Paulo, e quem diz do estado do Brasil. E aí você vai ter ali as correlações, e são riscos pequenos, médios e grandes, o baixo, o alto e o médio. Então você tem ali todo o decreto, toda essa parte. E a parte, outra legislação que a gente tem para embasar e para falar de gerenciamento de risco de incêndio é o AIT 16, que fala sobre gerenciamento de risco propriamente dito. O que ele vai tratar nessa AIT 16? O fluxograma, se precisa de emergência, se não precisa, se eu preciso de apoio externo, se eu não preciso de apoio externo, se é uma ocorrência ou um acidente com vítima, se é sem vítima. Toda esta caracterização do gerenciamento de riscos a incêndio. E aí, fazendo já um link, no nosso PGR você tem toda esta análise também. Quando nós falamos de reconhecimento dos riscos e do inventário de risco, focado na parte ambiental, você já pode e deve olhar para a parte de incêndio também. Quais são os produtos que eu estou armazenando?
qual é a quantidade, qual é a metragem quadrada que eu vou utilizar. Se você se lembra e você assistiu no vídeo anterior, eu falei de carga de incêndio, de como fazer esse cálculo da carga de incêndio. Se você não assistiu, aproveita, vai lá e assiste, porque é um conteúdo que está linkado com o vídeo de hoje. Então você tem esses dois vídeos para poder fazer o link deles e poder aplicar no seu dia a dia. Então você vai olhar para esta IT16 e para o decreto e vai fazer todo esse reconhecimento dos cenários que você tem dentro da sua empresa. Então, sei lá, tem transporte por tubulação, você tem transporte de vapores, transporte de líquidos inflamáveis, você tem transporte de qualquer produto químico dentro dessas tubulações, é um cenário onde você tem um risco de incêndio, né? Então você tem que olhar para esse cenário e você vai determinar quais são as medidas que você vai adotar. Inclusive, nessa IT16 também existe um layout, né? Um mapa, um desenho da planta baixa da sua empresa com os equipamentos que vão ser aplicados, os equipamentos de combate a incêndio que vão ser aplicados dentro da organização. Então veja como é importante você, na hora que você estiver elaborando seu inventário de risco, na hora que você estiver montando o seu PGR, implantando o seu PGR, adequar e aproveitar e colocar as medidas de combate a incêndio também. Sempre friso aqui para vocês, e vocês vão ver que isso é uma constante dentro dos vídeos do Diário do TST. Segurança do trabalho, existe o SESMIT, que é composto do técnico, do auxiliar de enfermagem, do enfermeiro, do médico e do engenheiro, né? São essas pessoas, são esses profissionais que compõem o SESMIT. Mas, sozinhos, eles não conseguem, né? Nós não conseguimos detectar todos os detalhes das atividades e tudo que acontece dentro da organização. Então, quando você estiver elaborando o seu gerenciamento de risco para o incêndio, né? Como que eu vou fazer o atendimento à emergência, converse, monte a sua equipe multidisciplinar, entenda com cada com cada membro da sua empresa, ou uma representação deles, ou alguma pessoa que esteja ali que seja representante dela, para discutir sobre essas situações. É muito importante você identificar os cenários onde você tem um possível atendimento à emergência. Já aproveitando esses cenários, e eu falo isso também no curso de implantação de sistema de gestão integrado, quando nós estamos olhando para a qualidade, nós estamos olhando para o produto interno, né? Quando nós vamos falar de segurança do trabalho e quando nós vamos falar de meio ambiente, você tem que extrapolar isso. Como assim? Você vai extrapolar olhando para o entorno da empresa. Onde que a empresa está situada? Quais são os vizinhos que tenho dentro da empresa? A empresa está dentro de um bairro residencial, né? Ou isso aconteceu muito no passado, né? Fazendo um parênteses aqui. A empresa ia e se instalava num local praticamente vazio, deserto, né? Uma periferia da cidade. E aí as empresas, as pessoas iam migrando para morar perto da organização, perto da empresa. E aí a empresa, depois de um certo tempo, e existem muitas assim, que você tem a empresa e tem uma série de casas ao redor dela. Justamente por conta disso, né? A empresa, na princípio, montou-se, cresceu ali e não tinha ninguém ao redor, e aí as pessoas que foram trabalhando, foram sendo contratadas, e a cidade expandindo, ela vai e acaba abraçando a empresa. Então você tem um entorno cheio de residência. Como é que é a sua empresa isso hoje, né? Fechando parênteses, como é que a sua empresa está? Quem são os seus vizinhos? Eu tenho uma empresa do meu lado onde ela tem um segmento químico, por exemplo, ou um segmento farmacêutico, eu tenho posto de combustível perto da minha empresa, eu tenho, sei lá, armazenamento de algodão, eu tenho uma empresa que faz armazenamento de produto pirotécnico, por exemplo, eu tenho uma loja de produto pirotécnico perto da minha empresa. Tudo isso vai e deve ser analisado para você elaborar, para você implantar o seu gerenciamento de risco a incêndio. Então você tem que olhar para a sua empresa, reconhecer os seus riscos,
E aqui, como a gente está fazendo um paralelo com o PGR, você vai reconhecer os seus riscos ambientais, vai reconhecer os riscos junto para o incêndio. Então, eu tenho um almoxarifado. O que, que eu tenho dentro do meu almoxarifado? Quais são os produtos que eu armazeno dentro desse almoxarifado? Tem produto inflamável, tem produto explosivo, tem madeira, papelão, produto químico, o que, que eu tenho lá dentro desse almoxarifado? E aí você vai começar a fazer esse inventário para o gerenciamento de risco a incêndio. Então, olhei para dentro da empresa, conheço o fluxo, conheço o almoxarifado, olhei para o entorno, vou conhecer a minha vizinhança, além de conhecer a vizinhança, se é residencial, se tem, como eu já falei, né, empresas químicas, se eu tenho posto de gasolina, se eu tenho empresas de logística, quem são os meus vizinhos, eu também tenho que olhar para o meio ambiente, assim por dizer, né? Quem tem o rio ali perto, tem esgoto, tem o mata ciliar, não tem o mata ciliar, o que, que acontece com o meio ambiente que está em torno da minha empresa? É importante você fazer esta análise também. Depois nós vamos pensar qual é a estrutura da minha organização. Então, olhei para a minha empresa, olhei para onde ela está situada e qual é a estrutura. Estrutura no sentido, como é que ela é construída? É um galpão construído de alvenaria? É um container de metal? É de madeira? Isso na parte externa. E na parte interna, eu tenho divisórias, não tenho divisórias? Como é que está elencado como é que foi construída a minha organização? Isso é muito importante para você fazer esse reconhecimento dos riscos a incêndio, porque cada material reage de uma forma. Outra coisa muito importante também, quando você fala de estrutura e de vizinhança e de entorno, qual é a distância que eu tenho de um prédio para outro? Então eu tenho o meu prédio principal, ou a minha empresa é dividida em 3, 4 prédios. Qual é a distância de um prédio para outro? É 1 metro, são 2 metros, são 3, são 5, são 10. Então tudo isso vai e é importante você olhar para o seu reconhecimento dos riscos a incêndio, porque se você tem, e a gente já viu isso, né, relembrando, você tem um incêndio, um princípio de incêndio num prédio, esse princípio de incêndio por condução, por convecção, pode alastrar para outro prédio. E aí você vai ter um segundo foco de incêndio. E os resultados, se não for bem controlado, você vai ter um prejuízo, ou a empresa vai ter um prejuízo significativo com relação a isso. Então é importante você olhar para estas situações. Né? Então, se eu tenho um prédio próximo, se eu não tenho, quais são os materiais que a empresa foi construída, internamente, como é que existe a divisão disso, qual é o trânsito que eu tenho dentro da minha organização, elaborar quais rotas de fuga eu vou adotar para minha empresa, né? Então, se eu tenho rota de fuga, onde que estão essas rotas de fuga e como é que funciona essa rota de fuga, e você identificar tudo isso detalhadamente. Como eu falei, né, você normalmente o SESMIT não consegue fazer sozinho, você vai ter que precisar de outras pessoas com outras experiências, com outras expertise, não expertise ou conhecimento em segurança do trabalho, conhecimento na área dela, né? Se eu estou lá no meio da produção, eu estou numa empresa química, eu vou falar com o operador da máquina lá para entender que produto que ele está utilizando e quais são os riscos que ele enxerga dentro da atividade dele que pode vir a causar um princípio de incêndio. Né? Eu vou conversar com o administrativo, apesar de normalmente ser um pouco mais fácil, mas eu vou conversar com o pessoal do administrativo para entender a realidade dele, para entender o que está acontecendo ali, quais os riscos de incêndio que eu tenho dentro do administrativo. E assim sucessivamente, logística, expedição, recebimento, portaria, e aí você engloba tudo isso. Então, fiz esse reconhecimento, entendi esse reconhecimento e aí eu vou, com base nesse reconhecimento, eu vou adotar as medidas de controle. Primeiro, como a gente já sabe, primeiro eliminar os riscos. Então, se eu tenho um almoxarifado onde eu tenho produtos químicos misturado ou armazenado no mesmo ambiente
papelão, por exemplo, eu posso reduzir o meu risco ou eliminar o risco de incêndio a partir do momento que eu separo esses dois materiais. Por quê? Se eu tenho um produto químico, produto inflamável, papelão e algodão do lado, qualquer centelha que der, qualquer princípio de incêndio que acontecer ali, o negócio vai tomar uma proporção muito grande e ele perde o controle muito fácil. Então, primeira situação, vamos eliminar os riscos e, se não for possível eliminar, minimizar estes riscos. Então, essa é a primeira situação que nós temos que abordar. Semelhante ao que a gente faz no PGR, né? Quando você está lá reconhecendo os riscos ambientais, qual que é a primeira ação que você vai adotar quando você reconhece um risco ambiental, seja químico, físico, biológico ou até ergonômico de acidente? Primeira coisa é você eliminar. Se eu tenho um ruído excessivo e eu enclausurando a fonte, eu elimino isso ou reduzo isso para um nível abaixo do nível de ação, está resolvido o problema, né? Eu não vou precisar adotar outras medidas. Então, é o mesmo conceito que você vai adotar para os riscos de incêndio. Se eu consigo eliminar, ótimo. Se eu não conseguir eliminar, o que eu vou fazer para minimizar? Entende por que você vai precisar de outras pessoas? Entende por que você vai precisar do especialista que está lá atuando no chão de fábrica para poder trazer para você e te ajudar a elaborar um plano de ação ou medidas que evitem um princípio de incêndio? Então, mesma coisa, fazendo comparação, você vai incluir isso no seu gerenciamento de risco de incêndio. Então, vou minimizar, vou eliminar, não consegui eliminar, vou minimizar e aí vou adotar as outras medidas. Seja uma medida de sinalização, seja medida de engenharia, seja o que for. E, por último, né, no nosso caso, no caso do PGR, você vai colocar o EPI. No caso do gerenciamento de risco a incêndio, você não vai ter o EPI, você vai ter os equipamentos para o combate a incêndio. Então, você vai precisar disponibilizar lá capacete, o aparamento, né, para combate a incêndio, a jaqueta, as luvas, a mangueira, o óculos, enfim, tudo aquilo que é necessário. E isso, deixar bem claro aqui, assim como o PGR, o gerenciamento de risco de incêndio, ele vai muito da característica de cada organização. Então, cada empresa tem o seu gerenciamento de risco de incêndio. Pode ser que dentro do segmento que você está atuando, por exemplo, segmento químico, você vai conseguir adotar medidas semelhantes entre as empresas, mas não vão ser todas iguais. Porque a empresa do seu concorrente, por exemplo, ela pode ser maior ou menor que a sua, ela pode ter equipamentos mais atualizados ou menos atualizados que o seu. Então, cada empresa tem a sua característica, cada empresa tem sua cultura, cada empresa, vamos dizer assim, falando de uma maneira bem lúdica, cada empresa é um organismo vivo, né? Então, cada uma tem os seus detalhes e as suas peculiaridades. Então, é importante você desenvolver o seu gerenciamento de risco de incêndio. Então, vou adotar as medidas, vou montar o plano de ação. Montei o plano de ação, né? Vou fazer com que as ações aconteçam, vou fazer o follow-up de tudo isso e, feito isso, eu vou montar o meu plano de atendimento à emergência. Lá na tabela, no anexo C da IT16, tem todo um roteirinho para você montar o seu plano de atendimento à emergência. Então é importante você seguir aquela tabela, é importante você seguir aquele modelo, porque ele ajuda muito no plano de atendimento à emergência e você vai conseguir englobar todas as situações que você tem dentro da sua organização. Importante olhar também que você vai elaborar o seu plano de atendimento à emergência, o seu procedimento de atendimento à emergência, e dependendo da situação e dependendo do local onde você está, você pode compartilhar isso com a sua empresa. Como assim, Gustavo? Vou compartilhar isso não com a sua empresa, né? Com a empresa vizinha ou com as empresas que estão ao seu redor. Como assim, Gustavo? Eu vou compartilhar isso. Dentro da IT16, ela fala do plano mútuo de atendimento à emergência, né? Ou da equipe que vai atuar em conjunto. Isso é
muito bom e é produtivo e é preventivo você aplicar esse tipo de situação, o plano mútuo de atendimento à emergência, né? Que é o que você tem com a empresa, com as empresas que estão ao seu redor, montar um plano de atendimento à emergência das três. Então, se acontecer alguma coisa que vai, ou alguma emergência com alguma das três empresas ou das empresas que estão dentro do plano mútuo, esse plano mútuo vai ser acionado e você consegue atender todas as empresas de uma maneira conjunta. Isso pode acontecer dentro de empresas químicas, por exemplo, você tem um polo petroquímico ou várias empresas com graus de risco muito parecido, né? E que tem uma tendência desse incêndio se propagar de um lado para outro, esse grupo de empresas vão montar um plano mútuo de atendimento à emergência. Posso ter o da empresa e o plano mútuo? Sim, é essa a ideia. Por que essa ideia? Porque cada empresa tem a sua brigada de incêndio também, né? Então, você vai montar ou você vai elencar a sua brigada de incêndio e essa brigada de incêndio vai atuar dentro da sua organização. E dependendo do plano mútuo, você vai levar essa brigada ou parte dessa brigada para atender todas as empresas que estão ali ao redor. Então é muito interessante, é muito preventivo, é muito significativo, é eficaz você montar esse plano mútuo de atendimento à emergência com as outras empresas que estão ao redor. Facilita muito. Por quê? E aqui eu vou voltar um pouquinho no vídeo, quando a gente está olhando para o entorno, a gente vai olhar também para o corpo de bombeiros. Qual é a distância que eu estou do corpo de bombeiros? Qual é a distância que essas empresas estão do corpo de bombeiros? Será que, analisando os riscos de incêndio, eu preciso ir olhando para essa distância do corpo de bombeiros, olhando para esse tempo de deslocamento, o bombeiro vai conseguir chegar em tempo hábil para atender a ocorrência, a emergência, né? Se o corpo de bombeiro tem que passar por dentro da cidade, por exemplo, é um tempo que ele vai precisar. Se ele vai utilizar uma via expressa, é outro tempo. E isso atende às necessidades da organização ou das organizações que estão ali. Você vai precisar, de repente, em consórcio com elas, ter uma fonte de combate a incêndio semelhante à do Corpo de Bombeiros, por exemplo? Não sei, pode ser. Então, isso tudo vai muito da característica e vai muito da análise que você faz ou que as empresas fazem da situação onde elas estão inseridas. Então, vou elaborar esse plano mútuo que vai ser muito benéfico para a sua empresa e para as empresas que estão ao redor, se for o caso. Feito isso, está tudo resolvido, maravilhoso? Não. Você vai ter que montar a sua brigada, como eu falei, seguindo a instrução técnica do Corpo de Bombeiros, a IT número 14, se não me falha a memória. Então você vai montar a sua brigada de incêndio, você vai treinar e capacitar essa brigada de incêndio com relação às emergências que vocês vão prever, né, ou imaginar dentro da característica da empresa. Treinou essa brigada, você vai comunicar e treinar todos os colaboradores da organização. Não adianta olhar para o plano de atendimento à emergência e engavetar isso. Você tem que comunicar e você tem que orientar, informar, treinar e capacitar todos da organização. Todos sem exceção, né? Então, todos os funcionários, todos os colaboradores têm que ter ciência deste plano de atendimento à emergência ou o que fazer quando acontecer algo, quando a sirene for acionada, quando tiver alguma emergência, o que eu vou fazer, seja ela num princípio de incêndio ou seja, por exemplo, num atendimento de primeiros socorros. Eu posso simplesmente chegar lá e atender? Sou uma pessoa leiga, não tenho curso de socorrista nem nada, quero ajudar, eu tenho boa vontade, vou lá e vou tentar auxiliar o colaborador que veio a se acidentar. Posso fazer isso? Então, existe regras a serem cumpridas. Então, tem que ter um plano de atendimento, esse plano de atendimento tem que ser elaborado, como reforçando, né, a importância dele, e tem que ser comunicado. As pessoas têm que serem treinadas. Só as pessoas que trabalham dentro da organização? Não. Se eu tiver um prestador de serviço, se eu tiver um visitante,
se eu tiver qualquer pessoa que está fora da organização, que não é funcionário da organização, também tem que ser informado deste plano de atendimento à emergência. Isso é muito comum em indústria química, né? Quando você vai fazer uma visita, ou você vai fazer uma entrevista, ou qualquer coisa que você vai executar, qualquer atividade que você vai executar nessa empresa, você vai receber um folheto, um livrinho dizendo, olha, essa aqui são as rotas de fuga, se acontecer isso, você tem que ligar, achar um telefone mais próximo e ligar o número tal para poder acionar a emergência. Olha, você não vai poder andar sozinho dentro da empresa, sempre vai ter que ter alguém acompanhado com você. Se caso você olhar, observar ou estiver em emergência, você vai procurar uma pessoa com um uniforme X, com capacete Y. Então são essas informações que você vai passar para a pessoa que está ali prestando um serviço, que está visitando a empresa e que qualquer pessoa que não seja da organização, que não tem esse treinamento no plano de atendimento à emergência. Mas você precisa comunicá-la, você precisa mostrar para essa pessoa o que ela vai fazer caso ela passe por alguma emergência dentro da organização. Então eu tenho que comunicar isso para a organização, tá? Comuniquei, tá todo mundo ciente, tá todo mundo conhecendo e tá tudo visível, né? As pessoas têm, você vai ter dentro da organização sinalizações, alarmes, detectores, vai ter rota de fuga, tudo sinalizado conforme solicita as NBRs, as legislações, o corpo de bombeiros, tá tudo ok, todo mundo consciente. Bacana. Paro por aí? Não. Eu vou fazer simulados, eu preciso testar se o meu plano de emergência está funcionando e se ele está adequado à realidade da organização. E aí eu vou fazer simulados com relação ao atendimento à emergência. Então, de novo, vai depender muito da característica que você tem dentro da sua organização, mas você vai ter que, se for um caso de emergência de primeiros socorros, faça um simulado com esse tipo de emergência. Se for uma emergência de vazamento e derramamento de produto químico, faça um simulado com isso. Se for uma necessidade de princípio de incêndio, faça um simulado com relação a este atendimento de emergência. Então, é legal e é importante que você faça, e se você conseguir, né, fazer esses 3 simulados dentro de uma única vez. Né? Então, você faz o simulado de atendimento à emergência, o vazamento e derramamento de produto químico ou de qualquer outro tipo de produto que tenha dentro da sua organização, mais o princípio de incêndio. Então, entenda esta característica e faça esse simulado. Para quê? Por que funciona e para que eu faço o simulado? Para que as pessoas não se esqueçam do que elas precisam fazer em caso de emergência. Elas não se esqueçam do plano de atendimento à emergência. É muito importante você fazer esse simulado. Inclusive, a IT recomenda que se seja feito. As empresas normalmente, e aqui, fazem uma vez por ano. Né? Você pode fazer mais de uma vez por ano? Pode, não tem problema nenhum, né? Não pode deixar de fazer. Ah, fiz esse ano aqui, tá todo mundo sabendo, tá tudo tranquilo, tal, vamos fazer daqui 2, 3 anos. Não, não é assim que funciona. Tem que ser feito regularmente, periodicamente, pelo menos uma vez ao ano, você tem que fazer esses simulados para que este plano de atendimento à emergência que todo mundo saiba e que todo mundo esteja consciente e treinado com relação a isso. Outra necessidade de você fazer esse simulado também é você avaliar o próprio simulado, né? Como é que esse simulado aconteceu? Primeiro, qual é o tempo de evacuação, se for necessário evacuar o prédio, qual é o tempo de evacuação? Então você tem um tempo que ele é regular, ele está aumentando, ele está diminuindo, como é que está acontecendo isso? Lembra, você técnico de segurança do trabalho, que quando acontece um acidente ou um incidente dentro da sua organização, você tem que abrir a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, e fazer a investigação do acidente, certo? Não se esqueceu disso. Você vai lá identificar quais são as causas daquele acidente para você montar o seu plano de ação e resolver as causas ou eliminar as causas daquele acidente.
O simulado de atendimento à emergência tem o mesmo objetivo, né? Não é algo que aconteceu, você está simulando, e você vai lá e você vai avaliar este simulado como ele aconteceu. O atendimento à emergência, no caso de primeiros socorros, está satisfatório? O plano de atendimento está cobrindo, está sendo adequado? Ou não, eu preciso adequar? Ou existe alguma outra realidade que precisa ser incluída no plano de atendimento à emergência? No derramamento e vazamento, está tudo ok? Os ambientes, os depósitos estão funcionando, os equipamentos estão funcionando de maneira adequada? E a mesma coisa para o atendimento à emergência no caso de risco de incêndio. Tá, os equipamentos, a mangueira, o extintor, as sirenes, os detectores estão funcionando de maneira adequada? Eles estão conforme foi projetado, conforme foi planejado? Então você tem que avaliar e você tem que investigar se tudo isso está de acordo e se o plano está funcionando. Pode ser que você precise adequar o plano, né? A empresa vai crescendo, as pessoas vão mudando, os processos vão se otimizando, e aí você precisa fazer toda essa avaliação constantemente dentro do simulado, para que você possa ir corrigindo e atualizando o seu plano de atendimento à emergência. Além disso, plano de atendimento é justamente para quando acontecer alguma emergência. Aconteceu a emergência, foi efetivo. Você vai fazer o quê? Você vai fazer a análise da emergência também, né? Então você vai pegar a emergência e vai fazer a análise como se fosse uma investigação de acidente, vai tomar as mesmas medidas. Lógico, se não tiver nenhum acidentado, você não vai precisar abrir a CAT, mas você vai precisar fazer toda a avaliação de novo. Bom, então com isso vocês estão enxergando a relação do programa de gerenciamento de risco com o gerenciamento de risco a incêndio. Tudo isso está dentro do mesmo pacote, tudo isso a gente pode colocar dentro do mesmo pacote. Então, você vê como é que linka isso, né? Como é que eu posso pegar o meu gerenciamento de incêndio e incluir dentro do meu programa de gerenciamento de risco. Vai ficar muito mais robusto, vai ficar muito mais completo, vai ficar muito mais detalhado. Bom, eu fico por aqui. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar. O seu comentário é muito importante e faço questão de responder o seu comentário, de esclarecer a sua dúvida que você colocar. E vou deixar para vocês aqui também o site do Diário do TST. Lá tem conteúdo para você aplicar no seu dia a dia. E também vou deixar o link de um curso que vai falar de implantação de sistema de gestão integrado, que é muito importante e tem muito a ver com essa parte de gerenciamento e que com certeza vai contribuir muito para a sua carreira profissional. Então, eu fico por aqui. Não se esquece de novo de se inscrever, caso você não seja inscrito. E a gente se encontra no próximo vídeo.